Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco aqui no MCV Play. Então dá o play para ficar pertinho de todas as atualizações do Cruz Maltino. Vamos falar bastante sobre esse dia tão especial. Mas por que dia tão especial? 2 jogos seguidos do Vasco, hein? Hoje, vamos falar para você, uma é uma decisão contra a Copinha e o outro uma decisão para o Vasco, enfim, vencer no Carioca, né? Então o Vasco enfrenta o Boa Vista em Bacaxá às 19 horas e depois enfrenta o Corinthians na Copinha às 21h30. Jogão, hein? A gente vai estar, claro, ligado em toda essa partida que vai ser muito importante, principalmente visando, né, quem sabe o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Caso o Vasco passe, Ramon Lima falou, os jogadores vão retornar para reforçar essa equipe. Mas claro, antes da gente começar, eu peço para você deixar o joinha para dar aquela moral e ali nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E olha só, para fazer aquele palpite esperto nesses 2 jogos, a Estrela Bet deixou aqui no primeiro comentário fixado o link para você se cadastrar e ganhar até R$500 de bônus. Exatamente isso. R$500 de bônus para a gente torrar hoje, hein? Fazer uma prata hoje, hein? Nesses 2 jogos do Vasco. Lembrando que não é nada para você trabalhar com palpites, hein? É entretenimento e sempre com muita responsabilidade para maiores de 18 anos. Não vai colocar aquilo que você não tem extra ali, pelo amor de Deus. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, solta a vinheta, bora pro vídeo. Hoje tem Vasco em dose dupla, exatamente. Nós vamos ter o prazer de acompanhar dois jogos do Vasco hoje. Um pelo Campeonato Carioca e outro pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pelo Campeonato Carioca, o Vasco enfrenta o Boa Vista fora de casa, lá em Bacaxá, para tentar buscar, quem sabe, a primeira vitória no Campeonato Carioca. Competição aí que é comandada pelo técnico Ramon Lima, que foi promovido ali do Sub-20 para os profissionais. E depois, às 21h30, o Vasco entra em campo para enfrentar o Corinthians, o maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vasco vai ter esse grande desafio aí para tentar eliminar a equipe do Corinthians após ter passado ali. O Vasco passou pelo Flamengo de Guarulhos e o Corinthians pelo Ituano. Agora se enfrentam o jogo às 21h30. A gente vai estar acompanhando, claro, falando muito sobre esse jogo, que eu acredito que é o que o torcedor está com mais expectativas, né? Que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A molecada ali que começou muito mal, diga-se de passagem, no grupo 32, empatando 3 vezes seguidas, uma com 15 de Piracicaba, outra com o Nacional de São Paulo e outra com o Canaã do Distrito Federal. Então, tivemos ali 3 jogos na fase de grupo, 3 empates, o Vasco conseguiu se classificar, pegou a equipe do Ceará, eliminou, pegou a equipe do Juventus de São Paulo, também eliminou, e depois Flamengo de Guarulhos também eliminou, já jogando bola, né, nessa fase eliminatória. Então, o torcedor vascaíno criou uma grande expectativa para hoje, nessa partida contra o Corinthians pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas vamos falar primeiro sobre Boa Vista e Vasco, né? Porque o Vasco enfrenta o Boa Vista antes, né, às 19 horas, e o Vasco já montado basicamente ali pelo técnico Ramon Lima para tentar encontrar a primeira vitória na competição. O Vasco deve vir a campo com Daniel Fusato no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Souza e Luiz Gustavo formando a dupla de zaga e Victor Luiz na lateral esquerda. Zé Gabriel e Deluca devem ser ali os volantes, né, dessa equipe novamente, né, jogadores que o torcedor não suporta mais. Existe a possibilidade de Hugo Moura e Matheus Carvalho entrarem como titulares, tá? Vão para o jogo. E o Maxime Domingues deve ganhar essa oportunidade à frente desses 2 volantes. No ataque não teremos muitas novidades, segundo o último treino, né, do Ramon Lima. Temos aí o Serginho e o Jean Davi entrando como titulares e o GB como centroavante. Existe sim a possibilidade do Hugo Moura e o Matheus Carvalho entrarem como titulares. Hoje, claro, queria saber a sua opinião acerca dessa formação, dessa equipe, desse time. A gente, óbvio, vai falar bastante sobre esse jogo no pós-jogo que faremos para vocês entenderem, né, todo o percurso do jogo que aconteceu, já ligados na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? O Vasco buscando aí a primeira vitória às 19 horas
contra o Boa Vista. Tá na hora de ganhar no Carioca, né? Acho que já deu, já tá demorando muito para a gente vencer uma ali no Campeonato Carioca. Acho que agora é o momento de resgatar isso o quanto antes, né? Então, torcer hoje para o Vasco vencer o Boa Vista e somar 3 pontos na tabela. O Vasco tem 2 pontos, precisa ganhar para somar 3 pontos aí, ficar com 5 pontos para tentar chegar um pouco mais próximo na tabela de classificações para semifinais do Campeonato Carioca. Bom, vamos lá. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já estava ansioso para falar sobre isso, porque esse é o jogo que o torcedor vascaíno está esperando. Às 9h30 da noite, o Vasco enfrenta o Corinthians. Lembrando que o Corinthians enfrentou o Ituano, venceu do Ituano nos pênaltis, e eu vou falar para você aqui uma coisa, tá? Venceu o Ituano numa sorte danada. O Ituano teve 2 oportunidades nas penalidades para eliminar o Corinthians, perdeu as 2 penalidades, né? Não de forma seguida, mas perdeu nas alternadas e acabou dando chance para o Corinthians finalizar ali a partida e vencer nos pênaltis a equipe de Itu. Então, o Vasco enfrenta o Corinthians, observando, né, a estrutura física dos jogadores. Eu observo que os jogadores do Corinthians são muito fortes, né? São maiores. São grandes ali, jogadores com um potencial físico um pouco mais fortes que os jogadores do Vasco, até porque do Vasco sobe o sub-17, né, a grande maioria, e a gente observa uma diferença física. Então eu já estou preocupado com esse jogo acerca disso, porque nas categorias de base isso faz muita diferença. Não parece não, mas faz muita diferença. E a gente está observando, né, todo esse movimento que o Vasco vem fazendo, o torcedor vem fazendo em prol do possível título da Copinha. Eu, particularmente, perguntei ao técnico Ramon Lima na coletiva pós-jogo contra o Bangu, no empate por 0-0, se existia a possibilidade de jogadores que estão inscritos na competição, no Campeonato Carioca e também na Copinha, retornarem para melhorar o desempenho, né, para ajudar principalmente o setor defensivo. Eu falei sobre o Luiz Gustavo, para ajudar a molecada lá embaixo. Ele falou que sim, se passasse as 2 fases, a próxima, né, nas quartas de finais, nós já teríamos ali os jogadores. Então, a situação é essa. Passou pelo Corinthians, o próximo jogo, os garotos que estão ali no Carioca podem voltar e ajudar essa equipe a buscar o título. Lembrando que se o Vasco passar do Corinthians, pega Grêmio ou Palmeiras, tá? O Palmeiras é a grande sensação dessa Copa São Paulo, né? Uma equipe muito bem treinada, e a gente observa, né, uma grande evolução da equipe do Grêmio nos últimos jogos. Também é um jogão, tá? Vale a pena acompanhar. Bom, falando sobre Copinha, né, a gente vai trazer aqui a provável escalação do Vasco para logo mais. O Vasco, comandado por Matheus Curopos, deve vir a campo com Felipe Gabriel no gol, Bruno André na lateral direita, Lincoln e o Anderson na zaga e o Breno lá na lateral esquerda. Euder, Igor Toledo e Ramon Rick fazendo ali, né, o meio-campo com o trio. Lucas Zucarello caindo pela direita, foi um momento que ele cresceu muito na competição, saindo do miolo, caindo ali pela direita, está fazendo jogadas, resultando em gol. Maxwell Alegria, que recuperou o prestígio da torcida ali na ponta esquerda, né, num 4-3-3, e o Léo Jacó, que sofreu ali, né, sofreu um problema muscular no jogo passado contra o Flamengo de Guarulhos, saiu, mas deve vir a campo sem problema nenhum hoje contra o Corinthians. Ó, destaque aí para Lucas Zucarello e o Maxwell Alegria nesse ataque aí, hein? Vou falar para você, prepare aí, Corinthians, porque a molecada não tá de bobeira não. E claro, o torcedor vascaíno vai se fazer presente com certeza nessa partida, e a gente vai estar acompanhando de perto toda essa movimentação. De olho na arbitragem de Federação Paulista de Futebol, porque os clubes paulistas desavançam, vão longe, e a gente está de olho na arbitragem também. Molecada em campo, eu tô torcendo pra caramba, e o meu palpite hoje, 2-1 pro Vasco em cima do Corinthians. Faz o seguinte, vai lá nos comentários e deixa também o seu palpite e a sua opinião. Bora! Daqui a pouco eu volto com mais informações, que hoje é Vasco em dose dupla. Forte abraço, saudações vascaínas.